Então, galera, ó, falando sobre radianos. Radiano, ou também rad, é uma unidade, né? E para ângulos, tá? Então, assim como a gente tem, por exemplo, Celsius ou Fahrenheit para medir temperatura, né? Você vem aqui no Brasil, você mede sua temperatura, tá com 38 graus. Vixe, coronavírus, né? Mas você vai lá nos Estados Unidos, mede essa mesma temperatura e dá, sei lá, 110 Fahrenheit. Não sei de cabeça não, tá? Mas, tipo assim, 110 Fahrenheit. Deixa eu ver aqui, ó. Celsius para Fahrenheit. Tem a formulinha, né? Não sei se todo mundo já viu essa formulinha de física. Vou colocar aqui 38 graus Celsius, ó. 38 graus Celsius é a mesma coisa que 100,4 graus Fahrenheit, tá bom? Fahrenheit é a unidade que eles usam para medir temperatura nos Estados Unidos. Então, se você botar um termômetrozinho lá, o médico vai olhar para você, né? Vai falar assim, 104 Fahrenheit. Nossa, olha só, aula de inglês ao vivo, hein? Então, né? Essas duas coisas aqui, elas representam a mesma coisa, tá? Só que elas usam unidades diferentes. Né? Se você pegar aí também o metro e o centímetro, né? 1 metro é 100 centímetros. Então, isso aqui está representando a mesma distância, tá bom? O mesmo pedaço, o mesmo comprimento. Só que eles estão representando em unidades diferentes, tá? E radiano, pessoal, é uma outra unidade para ângulo, tá? Se você pegar a sua circunferência e medir ela, você vai ter 360 graus, tá? Que equivale então ao ângulo de uma volta. Agora, se você for medir esse ângulo em radianos, vai dar 2π rad, né? O π não é 3,14? Então, a sua circunferência, ela mede aí mais ou menos 6,28 radianos, tá? A gente vai ver mais sobre isso, mas a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, que isso aqui e isso aqui é exatamente a mesma coisa. O que muda é a unidade. 360 graus é a mesma coisa que 2 vezes π radiano, tá? Pessoal, π é um número, tá? É um número irracional, assim como 5, 12, raiz de 2 são números. O π é um número também, só que ele é um número irracional, tá? Sei lá, às vezes a pessoa pode medir π sobre 2 metros, né? Aqui, ó, se você dividir o π por 2, dá 1,57 mais ou menos, né? A pessoa mede π sobre 2 metros, né? Ela mede aí 1,57 metros, tá? Então, o π, ele é um número, beleza? Quando eu quero que vocês olhem para isso aqui e falem, um número de radianos, beleza? O que o radiano significa? Ó, a gente vai pegar aqui uma circunferência, ó. Eu vou medir aqui o meu raio. O meu raio mede aproximadamente 2,8. 2,8. Aí eu vou vir aqui na minha cordinha e vou medir 2,8. Beleza? Então, esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, mede 2,8, que é o mesmo tamanho que o raio, como vocês podem ver. Aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar essa abertura de 2,8 em cima da minha circunferência. E eu vou ligar daqui até aqui. Beleza? E aí vocês viram que apareceu uma abertura? Essa abertura aqui, ó, ela mede exatamente 57 graus, mais conhecido como um rad.
Tudo bem? Vamos escrever isso aí, né? Porque ficou um negócio muito abstrato. Vamos escrever. Deixa eu só achar uma caneta que preste aqui. Escrever de marronzinho aqui, ó. Chama-se. Então, isso aqui é a definição de radiano, tá? Chama-se radiano, ou rad, né? Que é a abreviação. Todo arco de circunferência. Vixe. Quase que eu separo a palavra errada aqui. Vocês iam me crucificar aqui, ô seus... Quem é bom de português aí. Circunferência. Chama-se de radiano todo arco de circunferência cujo comprimento... Ó, então isso aqui é um arco, ó, de circunferência. Cujo comprimento é igual ao comprimento do raio da circunferência que o contém. Aqui é a circunferência, tá? Sei que ficou ruim aqui o texto, mas pega pelo vocal. Então, pessoal, se você pegar uma circunferência de raio R e andar R, ó, daqui até aqui mede R, essa abertura que formou é a abertura de 1 rad. Tá bom? E 1 rad mede aí aproximadamente 57 graus, 17 minutos e 38 segundos. Precisa saber isso aqui? Não. Tá, rad precisa, mas que 1 rad é 57 graus não precisa saber. Até porque existe um meio de fazer essa conta que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá bom? Bom, vocês devem ter percebido que eu falei sobre o comprimento do arco, né? Até então, a gente só tinha falado do comprimento da circunferência, não é? Então, vamos pegar uma circunferência aqui, ó. Beleza? Essa circunferência, pessoal, ela tem o comprimento igual a 2πr. Beleza? Que seria, então, o tamanho dessa volta. Se eu quero o comprimento de meia volta, ou seja, se eu quero daqui até aqui só o tamanho dessa meia volta, não vai ser metade disso? Vou colocar aqui, ó, o comprimento de meia volta vai ser o comprimento dividido por 2, que daria, então, πr. Tudo bem? E se eu quiser o comprimento de 1/4 de volta? Eu vou pegar o comprimento total e eu vou dividir por 4. Então, o comprimento de 1/4 de volta, né, seria daqui até aqui, vai valer o comprimento total, né, que são os 2πr, dividido por 4. Tá bom? O que a gente conclui com isso? A gente conclui que o comprimento de um arco é proporcional à medida dele, tá? Então, por exemplo, se eu tenho essa circunferência maravilhosa aqui de comprimento 2πr, e eu quero saber quanto que vale esse pedacinho aqui, ó, de 30 graus, tá? Então, quanto que vale esse comprimento aqui? A gente vai ter que fazer uma regra de 3.
tá? A regra de 3 é a seguinte, ó. 360 graus, que é a volta completa, nos dá um comprimento de 2πr. E 30 graus nos dá um comprimento de quanto? Tá? Eu vou chamar de L. Aí a gente vai fazer essa regra de 3. A regra de 3 a gente multiplica em cruz, tá? Não foi aprendido isso aqui em álgebra ainda, mas eu vou acreditar que vocês já viram isso aqui na escola, né? Regrinha de 3. Então a gente descobre aqui que 360L é igual a 2πr vezes 30. E o que eu quero determinar? Eu quero determinar o L. Então eu vou cortar o 360 e passar ele para o outro lado. Tá? Então L é igual a... Aí, ó, 30 dividido por 360, se a gente simplificar isso aqui, fica 1 sobre 12, né? E aí fica 2 sobre 12, né? Porque esse 2 aqui está multiplicando. Ó, melhor. Eu vou colocar aqui, ó, 60 sobre 360, né? 2 vezes 30, πr. Então, a gente conclui aqui que esse comprimentozinho aqui, ele é π sobre 6r. Tá? Então, se o nosso raio vale 10, você vai pegar 10, você vai multiplicar por π, você vai dividir por 6. Tá? Então, eu fiz isso através da regra de 3. Tudo bem? Então, se você quer saber o comprimento de uma determinada fatia da sua circunferência, você vai fazer uma regra de 3, tá? Em relação a esse ângulozinho. Então, você consegue dividir, você consegue saber, perdão, ó, dada aqui a sua pizza, quantos pedaços tem na pizza que vocês compram? Ó, não vem 8 pedaços? Ó, minha pizza aqui. Então, essa pizza ela vai ter um comprimento, que é dado por 2πr. Aí, ó, essa volta aqui, ela é 360. Se eu dividir 360 para 8 pedaços, né? 360 dividido por 8, a gente vai ter aí 45, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, ele mede 45 graus. Ou seja, cada fatia da sua pizza é para vir com 45 graus, ó. Até porque duas fatias vão formar um quarto da pizza, que é o 90 graus. Beleza? Então, se o seu comprimento vale 2πr, né? Você sabe que esse pedacinho aqui, ó, vai ser 1/8 disso, né? Então, você vai pegar o seu 2πr e você vai dividir por 8. Então, esse comprimentozinho aqui, ó, vou colocar C45, que é o comprimento associado a esse 45 graus aqui, ó, vai ser 2πr dividido por 8, né? Porque eu tô dividindo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, tá? E aí dá para calcular, dependendo do raio da sua pizza, você tem um comprimento do pedaço. Beleza? Então, o comprimento, ele é proporcional à medida do ângulo. Tá? E a gente consegue fazer esses cálculos de comprimento através da regra de 3, tá bom? Que, repito, não foi aprendida ainda em álgebra, mas eu estou acreditando que vocês já viram na escola. Mas a gente vai aprender em álgebra, tá? Tá chegando. Aguenta aí. Bom, pessoal, agora eu fiz aqui para o 45, eu fiz para o 30, agora eu vou fazer para qualquer ângulo, tá bom? Então, o que você vai fazer? Ó, você vai falar que 360 está para 2πr, assim como o alfa está para L. E aí você consegue calcular aqui o seu L dependendo do alfa, né? A gente fala que você consegue calcular o L em função do alfa. Fazendo a regra de 3 aqui, ó, L vezes 360 é igual a 2πr alfa. E aí você passa 360 para o outro lado e simplifica com o 2. Tá? E aí você chega então nessa formulinha. Que o seu arco... Essa formulinha aqui não é importante ter decorado, tá? É importante bastante saber fazer a regra de 3,
Mas não é importante decorar isso aqui. Isso aqui sai diretamente da regra de 3. Você pode fazer igual eu fiz, ó. Você vê aqui que tem que dividir por 8 e divide. O 2πr, que é o comprimento total, tá bom? Mas pode ficar sossegado que sabendo fazer a regra de 3, não precisa saber essa fórmula, tá? Aí, o que acontece, né? Eu falei aí que o radiano, ele é uma medida de ângulo, né? E aí, os matemáticos, eles definiram então, né? Dado que um radiano era aquilo lá que a gente falou, dado que o... Cadê a definição do radiano? Que eu escrevi. Aqui, ó. Dado que o radiano é isso aqui, ó, que vocês copiaram no caderno, a gente pode, então, usar essa unidade radiano para medir ângulos, tá? Então, pessoal, se você quer calcular aqui o seu ângulo em radiano, vai funcionar da seguinte maneira. O zero, a gente vai chamar de zero. Então, 0 grau, 0 rad. Eles começam no mesmo ponto, tá bom? Se você dá uma volta na sua circunferência, você vai encontrar 2π rad. Tudo bem? Então, você tem aqui 2π rad, tá? O 180 graus que está nessa posição, se a gente levar ele para a unidade de radianos, ele vai medir π. Π rad. Tá? Que é metade. 2π é 360, então π é 180. Metade de 180 é 90. Então, metade de π é π sobre 2. Tá? Então, π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. Tá? Então, se você tem esse triângulo retângulo, você pode falar que esse ângulo aqui mede π sobre 2 rad. Ou você pode falar que ele mede 90 graus, tanto faz. Tá? Porque isso aqui são coisas equivalentes. Beleza? E esse ponto aqui, ó, que ele é o ponto 270 graus, ele é π mais π sobre 2, né? Que seria 180 mais 1/4, né? Mais 90 graus. Então, o 270 a gente chama de 3π sobre 2. Beleza? É como se fosse assim, ó. 0π sobre 2, 2π sobre 2, que é π, 3π sobre 2 e 4π sobre 2, que é 2π. Tá bom? Aí, galera, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que 360 graus é a mesma coisa que 2π rad. Porque vamos supor que vocês queiram descobrir como escrever 45 graus em radiano. O que você vai fazer? Você vai fazer uma regra de 3. Se 360 é equivalente a 2π, então 45, né, que vai ser equivalente aí a um proporcional, né? Então, daqui para cá, a gente dividiu por 8. Então, daqui para cá, a gente divide por 8. Fazendo a regra de 3, né? Vamos chamar aqui de x. Então, 360 vezes x é igual a 2π vezes 45. E aí, passo 360 para lá. Então, você acha que seu x é igual, ó, simplificando isso aqui, né? 2 vezes 45 é 90. Então, 90 dividido por 360 é a mesma coisa que 1/4. Beleza? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui. Grau, radiano. Tá? 0, 30, 45, 60, 90,
180, 270, 360. Então, a gente vai aprender agora a escrever esses graus com outra unidade. Beleza? Então, vamos lá, ó. O 0 graus é 0 radiano. O 30 vai ser π sobre 6. O 45, a gente achou aqui, ó, é π sobre 4. O 60 é π sobre 3. É só fazer a regra de 3, tá? Já tô dando pronto o resultado para vocês, mas se vocês quiserem fazer a regra de 3 aqui para descobrir, fica à vontade. O 90 é π sobre 2. O 180 é π. O 270 é 3π sobre 2. E o 360 é 2π. Tá? Eu escrevi aqui os ângulos notáveis para vocês não precisarem fazer essa conta, tá? Se familiariza aí com esses números. Aí, vamos supor que você queira escrever o ângulo de 120. Como é que é 120 em radiano? Ora, você sabe que o 60 é π sobre 3 e o 120 é 2 vezes o 60, então vai ser 2 vezes isso. O 120 graus, pessoal, é a mesma coisa que 2π sobre 3 rad. Ou seja, você pega o π sobre 3 e multiplica por 2, assim como você pega o 60 e multiplica por 2. Tá? Vamos supor que você queira escrever o 135. Né? O 135, ó, ele é o 45 vezes 3. Então, você pega aqui seu π sobre 4 e multiplica por 3. 3π sobre 4 rad. Tá? Que é a mesma coisa que você pegar aqui a sua circunferência. Aqui é 0, aqui é π. A metade aqui vai ser π sobre 2. 1/4 aqui vai ser π sobre 4. Né? Então, você vai andando de π sobre 4 em π sobre 4. Ó. 0, π sobre 4 seria o 45. π sobre 2 seria o 90. 3π sobre 4 seria o 135. π seria o 180, né? Que seria o 4π sobre 4. Esse aqui, ó, seria o 5π sobre 4. 6π sobre 4. 7π sobre 4. 8π sobre 4. Né? 8π sobre 4 é a mesma coisa que 2π. Pode ver que a gente cai na mesma posição. 6π sobre 4 é a mesma coisa que 3π sobre 2. Pode ver que a gente cai na mesma posição do 270, ó. Tá? Mas, sem confundir mais a cabeça de vocês, regra de 3, tá, galera? Tudo isso aqui é regra de 3. Ah, eu quero 120. Então, você vai falar que 360 é 2π, 120 é x. Aí você acha 2π sobre 3. Eu tô só acostumando vocês com esses números, ó. Tá? Então, perguntinha básica, né? Quanto que seria o seno de π sobre 6? E aí, seno de π sobre 6? O seno de π sobre 6 é a mesma coisa que o seno de 30, né? Π sobre 6 e 30 é a mesma coisa, representa o mesmo ângulo. Então, seno de π sobre 6 seria aí o meio, tá? Tangente de π sobre 4. Tangente de π sobre 4 é igual a tangente de 45. Tangente de 45 é 1. Tá? Cosseno de π sobre 3. O π sobre 3 é a mesma coisa que 60. Cosseno de 60, meio. Tá? E assim por diante. Então, a gente pode usar agora unidades em ângulos, em graus, ou unidades em radianos. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí, galera, se a gente fizer a regra de 3 agora... cadê? Deixa eu achar a regra de 3 que eu fiz agora há pouco. Ó, se a gente faz essa regra de 3 aqui, ó, que 360 está para 2πr, assim como o alfa está para L, se ao invés da gente fazer com ângulos, a gente faz para rad, ó, 2π, que é a volta completa, está para 2πr, assim como o alfa está para L. Né? Então, ó,
Eu tenho aqui uma circunferência. Eu quero descobrir quanto que vale L, sabendo que esse ângulo é alfa. Aí você faz a regra de 3. Então, 2πL é igual a 2π alfa R. Aí o 2π corta. E você tem, então, que o seu L, seu comprimento, é alfa vezes R. O que isso aqui significa, pessoal? Isso aqui o alfa em radianos, tá? Isso significa que se você tem essa circunferência aqui e aqui esse ângulo aqui vale 45 e o seu raio vale 10 centímetros, como é que faz para você achar, então, esse comprimento L? Dá uma pensadinha aí, tá? 10 centímetros de raio e 45 graus. Bom, você vai fazer a regra de 3. 360 graus está para 2πr, assim como 45 está para L. Aí, 2πr, 2 vezes π é 6,28, vezes 10 é 62,8, né? Então, isso aqui é número, ó. Isso aqui é 62,8. E aí, multiplicando em cruz, ó, a gente encontra aqui que o L vezes 360 é igual a 62,8 vezes 45. Deixa eu fazer um espacinho melhor aqui. Ó. 360 vezes L é a mesma coisa que 62,8 vezes 45. Aí eu vou passar o 360 dividindo. E aí eu encontro que o meu L é 7,85 centímetros. Tá? Então, se você pegar aí uma circunferência de raio 10 centímetros e abrir 45 graus, esse comprimento aqui, pessoal, ó, vai valer exatos 7,8 centímetros. Exatos não, tá? Aproximado. Show? E é isso aí. Aí, galera, a gente não precisa ficar trocando o π toda hora por 3,14 não, tá? Sendo bem sincero, a gente vai trocar pouco. Muitas vezes, as respostas das perguntas que a gente faz, né? Elas vêm tudo em função de π mesmo, né? Então, se eu não fosse trocar o π por 3,14, o que eu ia encontrar aqui, ó? 360 está para 2π vezes 10, assim como 45 está para L, né? Multiplicando em cruz aqui, 360 vezes L é igual a 20π vezes 45. Aí passo 360 dividindo. Você encontra aqui que o seu L é 20π sobre 8, dividindo em cima e embaixo por 4, você vai encontrar aqui 5π sobre 2. Tá? Aí pode deixar assim a resposta, ou 2,5π, tá? Pode deixar em função de π mesmo, não tem problema. Bom, na próxima parte da aula, eu vou estar mostrando algumas aplicações disso aqui, tá bom? Então a gente vai fazer alguns exercícios, beleza? Para colocar isso aqui, para fixar melhor o aprendizado, beleza? Então, vamos partir aí para a parte de fazer alguns exercícios.